Olá, amigos e amigas, começando aí mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar de um assunto que me incomoda bastante, né? Que é a questão de se eu devo ou não utilizar stop técnico. E isso é uma coisa que eu acredito que muita gente deve se perguntar, né? Se você deve ou não usar stop técnico. Só fazendo um parênteses, eu acho que eu falei em outros vídeos que eu tenho feito esse desenho dos gaps, né? Eu tenho completado o álbum de figurinhas, vamos dizer assim, traçando artificialmente o gap e traço um fibo, pegando 0% a 100% aqui do gap e se der a projeção. Às vezes funciona, às vezes não, né? Olha só que interessante essa subida que deu no índice, onde ele parou, né? Ele chegou a formar um pavio, dar uma violada aqui, isso é o gráfico de 60, né? E como é que fala? E daqui para cá não subiu mais, né? Até que tentou de novo, mas não passou dessa linha aqui, né? Violou, mas não foi. Então, assim, dá para usar isso como uma certeza absoluta? Não, não dá, como nem nada no trade dá para você considerar certeza absoluta, né? Mas é uma ferramenta a mais, quem sabe até para alvo, né? Um alvo ali seria interessante, né? Eu, no caso, dei um pouco de sorte, certo que eu estava operando no gráfico de 15, né? Eu vi uma entrada interessante aqui e eu vendi exatamente aqui, no pavio do gráfico de 60. Mas tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Nem vou, eu só quis deixar ainda isso aqui para vocês darem uma olhada. Bom, vamos lá, do stop técnico, tá? Então, o que acontece? Bom, primeiro, para quem não sabe o que é o stop técnico, eu vou dar um exemplo aqui para que você, como é que fala? Para quem não sabe, tentar entender, né? Então, vamos imaginar, vamos pôr no gráfico de 15. Então, vamos imaginar que você queira operar, sei lá, esse rompimento, vai. Então, você entrou aqui, né? No caso, eu entrei mesmo. Mas você entrou nesse rompimento aqui, por causa, sei lá, da média que estava subindo, a 21 também subindo, o VWAP subindo, próximo da VWAP, se abriu e comprou, maravilha. Aonde seria o stop técnico correto? Tá? O stop técnico correto seria aqui, mas poderia ser aqui, ou poderia ser aqui, na mínima do anterior. Mas esse aqui, como estava em execução, quando eu entrei, ou aliás, na verdade não, eu entraria, né, entrei quando abrir um outro candle rompendo esse. Então, esse seria o mínimo, mas o correto seria pelo menos aqui, tá? Esse seria o stop técnico tradicional. Por quê? Porque às vezes ele dá essa descida, né? Ele dá sei lá, uma quedinha aqui, vamos lá aqui. Ele sobe até aqui, depois dá uma descida e depois sobe de novo, quer dizer, enfim, não chega a pegar o seu stop, entendeu? Quanto maior o stop, menor a chance de você ser estopado, entendeu? Se você tivesse colocado aqui no gráfico de 15, entrado nesse rompimento aqui, você ainda estaria protegido, mas também teria deixado de ganhar um monte de grana, né? Você teria ganho um monte aqui, teria devolvido quase tudo. E se você tivesse entrado aqui e feito barra, você iria botar o stop aqui e eventualmente teria estopado aqui também, né? Mas o stop técnico clássico, vamos dizer assim, é abaixo da pernada que você está operando. Então, por exemplo, se você vai operar essa reversão aqui, vamos imaginar que você entre aqui nesse rompimento, você colocaria o stop técnico aqui, tá? E entraria aqui. Aí depende, você pode tanto deixar ele aqui quanto ir carregando ele, né? Como eu acho que eu falei no vídeo anterior, entendeu? Então ele andou uma barra, você põe mais uma, andou mais uma, você põe outra e vai indo, entendeu? No gráfico de 15, você tem menos chance de tomar violada, né? Violinada. Se você usar o de 5, a chance é bem maior, né? De você ser violinado. Então o que acontece? Então por que eu não utilizo, apesar de saber que o correto seria utilizar o gráfico, aliás, utilizar o stop técnico, por que eu não utilizo, ou pelo menos não utilizo até hoje, né? Por que não funciona para mim? Com exceção das ações, né? Você vê, por exemplo, aqui eu estou falando
Eu dei um exemplo aqui de uma entrada que eu me arrependi já, enfim, mas eu vou deixar o stop aqui. Aqui o exemplo é assim, eu entrei nesse rompimento, eu estava imaginando que ia ter um power breakout aqui, eu vendi exatamente aqui e estou tomando fumo aqui. Onde está meu stop? Exatamente aqui. Tá? Por que está aqui? Porque está abaixo da mínima do dia de hoje, entendeu? Está abaixo dessa pernada que teve hoje em dia. Os vendedores terão que vir até aqui e, diga-se provavelmente irão vir até aqui. Então, nas ações, eu bem ou mal consigo usar o stop técnico, até porque eu opero mais leve, né, nas ações. No índice, enfim, eu opero mais pesado, me assusto, e também o índice é muito volátil, entendeu? Muito instável. Então, eu particularmente eu não curto. Agora, o principal é o seguinte, quer dizer, a grande questão é, o stop técnico ele só vai fazer sentido no longo prazo, desculpa, se você fizer a lição de casa inteira. Ou seja, o certo de fazer o stop técnico é para quem tem condições, coragem, enfim, emocional para carregar a posição o tempo que for, tecnicamente. Ou seja, você só vai estopar no barra-barra ou certo mesmo quando, por exemplo, você está operando pela média 9 e a média 9 ela envergou para o outro lado, por exemplo. Aí você desarma o seu lote ali, entendeu? Então você tem por exemplo, imaginar que você poderia fazer o barra-barra, vamos imaginar que você entrou aqui. Onde que você vai sair? Na mão, vamos dizer assim. Quando, por exemplo, envergou a média aqui. Então, envergou a média, em princípio, a tendência foi para o espaço, entendeu? Então, aí você para, né? Você não precisa esperar voltar até o ponto que você entrou, nada disso, entendeu? Basta virar a média. Então, por que eu não faço stop técnico? Porque eu sei que eu vou alfaçar. Então, como eu sei que eu tenho esse defeito, vamos dizer, de alfaçar, sei que para o meu emocional, principalmente no índice, que é muito volátil, e eu opero mais pesado, e eu estou numa situação, por exemplo, que eu estou ganhando 2.000, eu não aceito a ideia de, por exemplo, estar ganhando 2.000 e voltar para casa com R$ 300 e devolver 1.700. Ou pior ainda, estar com 2.000 e entrar no loss, por exemplo. Isso não funciona. Porém, aí a gente vai cair numa... E ainda tem um outro agravante, né? Quer dizer, só para depois eu complemento, mas tem outro agravante. Como eu não opero no gráfico de 5, eu opero no de 15, no de 30 ou de 60, o que acontece? O grau de confiabilidade dos setups no gráfico de 30 é muito maior que no de 5. A chance de você tomar uma violinada no gráfico de 30, ou mais ainda no de 60, é muito menor. Só que em compensação, o stop é muito mais caro. Então assim, ele vai funcionar mais vezes, muito mais vezes que no gráfico de 5, por exemplo, mas quando você tomar um stop, você vai tomar um stop graúdo. Então quando você, por exemplo, vê vamos imaginar que você tivesse entrado aqui, você vê que de fato eu entrei ontem nisso aqui, fiz uma grana e resolvi, se eu tivesse sido macho e ficado aqui, eu ia para o loss. Quer dizer, então o que acontece? Eu entrei nesse rompimento aqui, quer dizer, o que acontece? O stop técnico aqui, na verdade, se eu tivesse entrado, eu entrei aqui, desculpa, o stop, ele pegou aqui a minha entrada. O meu stop teria que estar abaixo dessa aqui, certo? Então, nesse caso, é um stop de quanto? Parece que é pouco, mas é um stop de 300 pontos. Você vê um quadradinho pequenininho assim, você acha que é tranquilo, mas isso é um gráfico de 60 minutos, né? Ou mais, quer dizer, se você, por exemplo, entrou, vamos imaginar, nesse rompimento para baixo aqui, o seu stop teria que estar aqui, ou o mais correto seria aqui. Então, um stop aqui, para quem entrou aqui, dá 460 pontos, 500 pontos de stop. Então, o stop é muito caro. É claro que também os alvos também são muito longos. Quer dizer, então, você pega, por exemplo, esse aqui, ó, olha que lindo essa entrada aqui, vai para quem entrou, entendeu? Então, assim, você pega uma entrada dessa, na hora que viola isso aqui, você pega num gráfico, numa ida só, isso aqui, 600 pontos. Você carrega, você, por exemplo, você podia pegar 800 pontos, entendeu?
Então, os alvos são maiores e os stops são maiores. Como eu já sei que o meu emocional não permite, eu, eu, eu não consigo ficar com a posição cheia. Então, mas se eu estou com 100 contratos, eu não consigo ficar placidamente aguardando bater o alvo, ou chegar próximo, não sei quanto. Para mim não funciona. Então, o que, que eu tenho feito normalmente, né, já sabendo dessa minha dificuldade? Eu tento entrar mais pesado. Se o trade não anda bem já de cara, o que, que acontece? Eu desovo uma parte já no loss no começo. Então, por exemplo, estou, sei lá, com 50 contratos, que a cada 100 pontos são R$ 1.000. Se eu percebo que já está com 30, 40 pontos de loss e não está indo, eu já desarmo 40 dos 10, dos 50 e fico com os 10. Eventualmente faço preço médio, eventualmente estopo, se continuar descendo, começar a ter descida forte, ou eventualmente encho a mão de novo. Se ele voltar, se ele violar o meu stop, vamos imaginar assim, seria o stop técnico, porque assim, o fato de eu não armar o stop técnico não significa que eu não projete ele no gráfico. Então eu sei onde está o stop técnico. Então, às vezes aquele negócio que tem muito acontecido, os robôs, né, de certa forma, têm feito muito isso, né? Eles vêm, stopam a pessoa e depois vai para o lugar que era para ir mesmo, entendeu? Então, não tem problema, me estopou, legal, eu reentro no trade sem problema nenhum, tá? Mas, voltando à questão, então assim, só faz sentido fazer stop técnico para quem realmente faz a técnica completamente. Quer dizer, não adianta você ter um stop técnico e ficar alfaçando. Isso é uma outra coisa que o Ogro Street também falou uma vez, eu acho perfeito o que ele falou. Não adianta você, por exemplo, fazer stop técnico e em determinada operação, sei lá, o stop está com 300 pontos, sendo que você alfaça e as suas operações em média você ganha 40 pontos. Quer dizer, então não adianta, você vai tomar, sabe, um stop técnico seu come 6 trades seu. Então você tem que tentar, de uma forma ou de outra, tentar padronizar. Então eu tenho feito isso e na maioria das vezes funciona. Então eu entro um pouco maior, deu errado, já desarma rapidinho, porque a minha projeção de ganho também não ia ser muito mais do que 40, 50 pontos, ainda mais se estiver bem pesado. E, deixo o stop técnico, quando eu estou no ganho, com o resto do lote. Então, por exemplo, se eu estou operando com 10 contratos, 8 dos 10 eu já desarmo aonde eu quero desarmar, seja por medo, seja porque eu acho que já subiu demais, ou qualquer coisa do gênero. E 2 desses contratos, eventualmente, eu deixo no stop técnico e faço barra-barra. Não deixo o stop técnico lá parado e esquecido, entendeu? Eu deixo vou acompanhando barra-barra esses 2 contratinhos. Então, se eu estou com 100 contratos, às vezes eu deixo 10 contratos, ou seja, eu deixo um resíduo para eventualmente ter uma gordurinha a mais, entendeu? Mas o grosso eu não vou, porque eu já sei que o grosso também eu não vou deixar carregar. Eu não vou conseguir ficar numa operação com 100 contratos, 200 pontos. Nunca, entendeu? Já fiz isso e para mim não funcionou. E tem uma coisa que o Stormer fala, que eu acho fantástico também, que é uma coisa fantástica que o Stormer fez, realmente foi, brilhante, que é o seguinte, ele compilou, eu não sei bem como é que ele usou isso, mas enfim, ele compilou os resultados pegou um determinado ativo, vai, sei lá, B3, vai, e tem um determinado setup, ele testou com vários, né, mas ele testou com determinados setups, quantos eventos ocorreram, sei lá, nos últimos 5 anos naquele ativo que armou-se determinado setup. E aí, o computador, enfim, a fórmula que ele utilizou, fez os cálculos, tá? Então, o que acontece? Em determinado setup, isso vale para qualquer setup, porque a gente sabe que não existe um setup milagroso, né? O determinado setup que ele testou, havia 50% de acerto, tá? E o que acontece? Quando você vê, esse setup tem 50% de acerto, tudo bem, então, legal, eu vou operar ele a partir de agora, e eu sei que a cada 10 operações que eu fizer, 5 eu vou tomar pau e 5 eu vou tomar loss, né?
e aponta que ele chegou compilando todos os trades daquele ativo durante 6 anos que formaram determinado setup, compilando todos esses trades, vamos imaginar que foram 500 vezes que aconteceu determinado evento, a ideia do setup era que você perde 50% das vezes, porém, as 50% das vezes que você ganhar, você vai ganhar, sei lá, 3 vezes mais do que quando você perde. Então, ou seja, ele tinha um payoff muito bom, um payoff de 3 para 1. Né? Então, você sabe claramente que, por exemplo, a cada trade você vai perder 10 trades, você vai perder R$100, e nos outros 5 que der certo, você vai ganhar 300. Então, essa conta fecha. Né? Esse 5 vai dar 1.500 e os 5 que você perdeu dá 500. Então, você fica com 1.000 de lucro, né? Grosso modo. Só que ele falou uma coisa que aí sim eu acho que foi fantástico. Que essa estatística ela só funciona se você fizer todas as vezes que determinado evento ocorrer. Eu vou ser estopado aqui na Tecnisa, né? Que já tô só de olho aqui. Mas pelo menos não é uma operação muito grande, eu errei na entrada. Eu entrei afoito e, enfim. Mas tudo bem. O que acontece? Quando você tem uma situação onde você não vai operar todos os trades possíveis, mesmo que seria humanamente impossível, você cai numa determinada situação. Quer dizer, a cada 10 trades que você fizer, não necessariamente 5 vão dar certo, 5 dá errado. Você pode pegar uma amostragem de 30 trades, onde, sei lá, 20 deram certo, e você vai ser premiado de fazer os 10 que vão dar errado, você entende? Então, isso é muito complicado. Isso em qualquer setup que você for operar, tá? Então, eu acho que uma das coisas que você pode até eventualmente utilizar para diminuir essa probabilidade é, na medida do possível, operar sempre os mesmos papéis, né? Eu tenho começado a operar ações, eu tenho gostado muito, mas um erro que eu já estou vendo que eu estou tendo é que eu fico pincelando um monte de papel durante a manhã, 20, 30 papéis para encontrar onde está formando determinado setup, só que cada ação tem uma vida própria, entendeu? Então, por exemplo, Tecnisa eu nunca tinha operado, eu vou tomar um fuminho aqui daqui a pouquinho. Então, 1 centavo de ser violado aqui, eu poderia descer o stop, mas não vou, tá? Não vou descer o stop aqui, ele vai me estopar, isso é certeza, já era para ter estopado, não sei porque não estopou ainda, mas você entendeu? Então, assim, só que aí você vê, por um caso do Tecnisa, o meu alvo teria sido isso daqui. O primeiro eu ia desovar 100% aqui, mais da metade do lote aqui, e o outro eu ia desovar, eu não marquei nada, mas eu ia desovar mais ou menos por aqui, entendeu? Caso tivesse dado certo, mas eu já estou vendo que não deu. Tá bom? Mas é isso, tá, gente? Então, fique a lição aí, quer dizer, stop técnico é lindo, na teoria. Se você tem estômago de utilizar sempre o stop técnico e utilizar o stop técnico na sua plenitude, quer dizer, com a saída também perfeita, ótimo. Se não, desencana, não é para você, entendeu? É a mesma razão de, por exemplo, eu não operar a tática da primeira hora, que é uma tática que funciona muito bem, aquela que tipo rompeu o gráfico da primeira hora, você entra no rompimento, né? Então rompeu para cima, você entra comprado, rompeu para baixo, você entra vendido. E os stops são caríssimos, quer dizer, se você pegar, por exemplo, um exemplo aqui, vamos imaginar o gráfico da primeira hora, aqui nesse caso, tá? Então você tem essa aqui, ele rompeu, você entrou. Qual seria o stop aqui? Estaria aqui embaixo. Então o stop aqui, você iria entrar aqui, o seu stop é 560 pontos. 575 pontos de stop. Você aguenta? Aguento porque eu vou operar leve. Tá, mas isso tanto faz se você vai operar leve ou pesado. A questão é que para você aguentar um stop desse, você também tem que aguentar quando ele for para cima. Então, é para você tomar um stop desse de 570 pontos, porque outras vezes que você fez esse determinado setup, você foi do início ao fim com ele e ganhou, por exemplo, 2.600 pontos com ele. Entendeu? Aí é lindo. Agora, você de vez em quando fazer, não funciona muito bem, entendeu? Tá bom? É isso. Um abraço.